Mais uma renovação de contrato saindo no São Paulo. E essa aí vai dar o que falar. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre venda de jogadores. Negócio bom para o São Paulo. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Amanhã tem São Paulo em campo aí pela Copa Libertadores da América. E vamos enfrentar aí o Aliança Lima fora de casa lá em Lima, tá? E, cara, o nosso adversário de amanhã tem um retrospecto recente aí muito ruim, tá? Jogando em casa pela Libertadores. Olha aí, o Aliança Lima tem apenas uma vitória nos últimos 20 jogos em casa pela fase de grupos da Libertadores. Essa única vitória, né, dos últimos 20 jogos foi contra o Talleres por 3-2 na atual edição, tá? Nessa edição de 2025, tá? Nos últimos 20 jogos em casa, tá? Com a Aliança Lima jogou pela fase de grupo da Libertadores, ganhou só um, que foi esse ano, tá? Então os caras têm aí, né, um retrospecto aí recente, muito ruim jogando em casa pela Libertadores, né? Então o São Paulo amanhã tem uma chance aí de vencer, tá? O jogo, cara, e assim, São Paulo vence o jogo amanhã, a gente tem 7 pontos, a gente ganha amanhã, vai para 10, né? E a gente vai ter depois 2 jogos em casa, que é contra o Libertad e contra o Talleres. Então, cara, o São Paulo consegue uma vitória amanhã lá em Lima, vai ficar numa condição aí bem favorável para ficar aí com uma das melhores campanhas para quando chegar no mata-mata, decidir aí, né, cara, fazer o segundo jogo em casa, o que é sempre muito importante aí, tá bom? E o São Paulo joga só amanhã contra o Aliança Lima, só que o São Paulo viajou para Lima 2 dias antes do jogo, tá? Olha aí. O São Paulo viaja no domingo, 2 dias antes do confronto contra o Aliança Lima pela Libertadores. A decisão de antecipar o embarque foi tomada para garantir uma melhor preparação física e técnica para o elenco. Segundo o regulamento da competição, os clubes devem chegar à cidade do jogo com pelo menos 24 horas de antecedência. No entanto, como o voo até Lima dura mais de 4 horas, o São Paulo optou por viajar com mais tempo para conseguir realizar um treino na véspera da partida. Algo que não seria possível se a delegação embarcasse apenas hoje, na segunda-feira, tá? Então é uma viagem muito longa, né? Tem essa questão do regulamento, tem que estar na cidade do jogo, né? 24 horas do jogo, já tem que estar na cidade do jogo, tá? E tem isso, e fora que a viagem para Lima é mais de 4 horas, então é uma viagem muito longa, né? Então por isso São Paulo preferiu ir viajar 2 dias antes, né? Que no caso foi no domingo. E hoje, na segunda-feira, o São Paulo vai fazer um treino lá em Lima, né? Até agora não saiu nenhuma informação sobre o treino de hoje, que vai ter, né? A gente comenta no vídeo de amanhã, então o São Paulo vai fazer o último treino lá em Lima, tá? Para a partida. Tá? Viagem longa, né? Então o São Paulo preferiu aí viajar 2 dias antes para poder aí fazer esse treino lá. Coisa que não aconteceu, por exemplo, nas últimas 2 viagens que teve, né? Quando foi para enfrentar o Talleres lá na Argentina, em Córdoba, e quando foi enfrentar o Libertad, né? Nessas 2 viagens, São Paulo viajou no dia anterior ao jogo. Dessa vez viajou 2 dias aí antes da partida, tá bom? Além disso, como o próximo compromisso pelo Brasileirão está marcado apenas para o domingo, a comissão técnica aproveitou a janela no calendário para oferecer mais tempo de descanso e planejamento aos jogadores, né? O próximo jogo, se não me engano, né, depois do Aliança Lima, é o Palmeiras, né, se não me engano, lá em Barueri, pelo Brasileirão. Então, se você pegar o jogo aí do Aliança Lima, né, terça até domingo, tem aí uns bons dias, né, para o São Paulo aí descansar e se preparar para esse confronto contra a equipe do Palmeiras, tá bom? E o São Paulo divulgou o vídeo na SPFC TV lá, né, do time indo viajar, né, cara, do treino que teve aí de ontem domingo. E o Pablo Maia, que foi relacionado pro jogo aí de amanhã, ele tá de volta, vai estar no banco de reservas. Ele falou aí na SPFC TV o seguinte, abre aspas: "Estou muito feliz por ter dado tudo certo na minha recuperação. Agora é continuar evoluindo e ganhando ritmo. Estar retornando logo em um jogo de Libertadores é muito gratificante. Estou muito feliz que a gente possa trazer a vitória para nossa casa. Estou muito bem, sem nenhum tipo de dor, o que é o mais importante. Foi uma evolução muito boa. É muito importante a gente ir lá e conseguir os 3 pontos e continuar somando.
para que a gente possa, na reta final, decidir os jogos no Morumbi, fecha aspas. Então o Paulo Maia falou, né, que é você ganhar os jogos e para conseguir ter uma campanha muito boa, né, entre as melhores no geral, para poder decidir os jogos no mata-mata em casa. Vamos mudar de assunto agora, rapaz. Vamos avançando aqui, vamos falar sobre renovação de contrato, né? O São Paulo tá aí, rapaz, renovando com um monte de jogador, né? Tem o Alan Franco aí para renovar, renovou recentemente com o Cedric Soares, né, que tava com o contrato já acabando. Tem o Lucas Feira para renovar também, né, para aumentar a multa dele. Tem o Igor Vinícius, mas o Igor Vinícius São Paulo não deve renovar. Já anunciou também a renovação do Rafael recentemente, né? Então tem vários jogadores que o São Paulo tá conversando aí para poder renovar o contrato. E vamos falar agora sobre a renovação de contrato do Caleri. Isso mesmo. Segundo Alexander Vieira, o Caleri vai renovar o seu contrato com o São Paulo até 2027. A ideia seria recuperar esse ano perdido devido à sua lesão, que foi muito grave no joelho. E no ano seguinte, ele voltar ao All Boys da Argentina. Tá? Então esse ano perdido do Caleri de 2025, né, deve ser recompensado com uma renovação de contrato por mais um ano. Ele tem contrato com o São Paulo até 2026 e deve renovar até 2027, né, para compensar esse ano de 2025 perdido, já que ele não deve mais voltar a jogar nessa temporada. Né, cara, assim, vamos lá. A informação é que o São Paulo vai renovar, né? Não é que o São Paulo vai abrir conversa, que o São Paulo quer renovar, não. O São Paulo vai, tá? Vai ter essa renovação de fato. Aí. O que acontece, cara? Vamos lá. A questão dessa renovação aqui, porque eu falei que vai dar o que falar, né? Eu já vi muita gente comentando, pô, como é que vai renovar com um cara que tá muito mal, né? Vai renovar só por nome, que não sei o que lá. A minha questão em relação a essa renovação é, a gente não faz a menor ideia de como o Caleri vai voltar, tá bom? Muita gente questiona, pô, o que aconteceu com o Caleri que ele piorou muito, cara? Não é mais aquele jogador que não sei o que. Cara, eu vi já algumas pessoas, alguns jornalistas comentando sobre, né? Que eu não vou lembrar agora especificamente quem foi, né? Porque isso já tem um tempinho, que em 2023, aquele sacrifício que o Caleri fez para continuar jogando em 2023 quando ele se machucou, aquilo custou caro, cara. Aquilo ali, aquele tipo de coisa que ele fez, uma hora vai ser cobrado. Vocês vão lembrar que em 2023, eu me lembro até o jogo, foi São Paulo e São Bernardo no Morumbi. São Paulo perdeu esse jogo, o Caleri se machuca no Paulista. Aí, as notícias que tinham era o seguinte, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Só que, se ele fizesse uma cirurgia, ele tinha grande chance de nem voltar mais na temporada. Então, correndo esse risco de não voltar mais caso eu fizesse essa cirurgia, preferiram ir fazer um tratamento convencional, sem a cirurgia. Ele fez um tratamento e um tempinho depois voltou a jogar. Aí todo mundo sabe, a gente foi campeão da Copa do Brasil, ele fez gol na final, foi decisivo. São Paulo foi campeão contra o Flamengo, né? Aí depois teve um jogo contra o Coritiba, depois que a gente foi campeão contra o Flamengo. Coritiba, ele não jogou esse jogo, eu acho, né? E depois teve um jogo contra o Corinthians, que a gente ganhou por 2-1, ele meteu 2 gols, e depois daí ele parou de jogar. Ele foi fazer a cirurgia dele e não acabou a temporada. O último jogo dele de 23 foi contra o Corinthians. Então, aquela decisão de não fazer a cirurgia, de fazer um tratamento convencional e jogar ainda machucado, que foi o que ele fez, aquilo ali, cara, ia ser cobrado na frente, né? E ele ficou, cara, tipo assim, ele ficou muito limitado depois disso tudo, né? Porque ele fez a cirurgia depois e depois disso ele nunca mais conseguiu ser aquele jogador que a gente conhece de antes, né? Aquele cara que a gente já viu no melhor momento dele, ele não consegue mais ser aquele cara, né? A cirurgia aí, cara, que ele fez, toda aquela situação lá que ele jogou machucado, aquilo uma hora ia cobrar, entendeu? Ainda mais que é um jogador que tem 30 e poucos anos, né? Ele não tem 18, 20, que nem o Paulo Maia, né? Que volta 2 meses antes da previsão. Então, aquilo custou caro, rapaz. Aquilo custou caro, então a gente tem que levar sempre isso em consideração também quando a gente for falar sobre o Caleri, né? E é muito triste, você vê, cara, se você for pegar os vídeos do Caleri de 23 para trás, dele fazendo gol, dele se movimentando, correndo, é bem diferente depois do Caleri pós-cirurgia. Depois vocês fazem essa observação aí depois, entendeu? É bem diferente, cara. Aquilo ali custou caro, velho. Custou caro, felizmente, né? Aí que fica agora, já tava mal. Vai ficar um tempão sem jogar. Outra cirurgia. Ele vai voltar bem? Eu, sinceramente, cara, não tô muito otimista aí pro Caleri voltar bem, né? Torço porque ele volte muito bem, voando, metendo gol a rodo, mas, cara, um jogador que já tem mais de 30, vem de uma cirurgia em 23, que piorou muito ele, já tava numa fase ruim, sendo muito criticado.
e tem uma cirurgia, uma lesão grave, cara. Então, assim, eu confesso que não tenho muito otimismo aí, né, para ver um Caleri entregar muito pro São Paulo. Espero que eu esteja errado, que ele volte, jogue muito, porque eu gosto muito dele, tá um jogador muito importante na história recente do São Paulo, né? E vai ter seu contrato renovado, né? Torcer pra ele voltar bem, aí conseguir, né, cara, entregar aí pro time do São Paulo, tá bom? O que você acha da renovação? Deixa aí embaixo nos comentários. O São Paulo gosta também de ficar renovando o contrato com um jogador que se machuca, né? Quando o Alisson se machucou, o São Paulo renovou com ele durante o período de recuperação. Com o Pablo Melo, o São Paulo já abriu conversa para renovar com ele quando ele estava machucado. E o Caleri agora é a mesma coisa, né? Fica essa curiosidade aí, tá bom? Vamos avançando aí, rapaziada. Olha aí, matéria do blog do São Paulo. O São Paulo pode arrecadar cerca de 30 milhões de reais caso Gabriel Sara e Antony sejam vendidos na janela de transferências do meio do ano. Gabriel Sara está perto de ir para o Manchester City e o Antony está na mira do Atlético de Madrid da Espanha. A gente comentou já sobre o Gabriel Sara, não vou nem falar muito sobre o Sara porque a gente já comentou sobre ele no vídeo de manhã e em outros vídeos também. A gente fala muito sobre o Sara, que pode ser vendido, que o City quer, que não sei o que. Não, você pode ter uma porcentagem pequena ali dele e ainda tem o mecanismo de solidariedade, né? Por ser o clube formador do jogador do São Paulo. Se o Sara for vendido, o São Paulo vai ganhar uma grana aí. Só que o Antony, cara, ele é o caso mais certo que o São Paulo vai ganhar dinheiro com ele. A situação do Antony, cara, ela é bem simples. Já saiu a informação que ele não vai voltar para o Manchester United, tá? Que é o clube que tem os direitos econômicos dele. Então, de duas, uma. Ou o Real Betis, que é o clube onde ele está emprestado, vai comprar ele de forma definitiva, aí o São Paulo vai ganhar uma grana aí com isso, ou outro clube vai comprar o Antony, né? Por exemplo, tem informação que o Atlético de Madrid é um dos interessados. Então, cara, como ele não fica no United, o United vai vender ele para algum clube, tá? Isso é muito certo aí, né? Porque ele não vai ser aproveitado no Manchester United, então os caras vão vender ele, o São Paulo vai ganhar uma grana, tá? A grana do Antony, ela é mais certa até do que a do Gabriel Sara, né? O Antony tá voando, né, no Betis, jogando muito bem, muito legal ver a volta por cima que ele deu, né, cara, foi pro Manchester United, começou, né, cara, muito bem lá no início dele, mas depois, né, cara, teve alguns problemas extra-campo, né, foi muito criticado no Manchester United, né, cara, se afundou lá numa fase terrível, então foi pro Betis e tá, cara, jogando muito bem, metendo um golaço, né, ele fez um gol, se não me engano foi ontem, no domingo, um golaço espetacular no finalzinho, né, cara, do chute colocado quase no ângulo, foi um gol maravilhoso que ele fez e tá jogando muito, muito bem lá. E ele vai render mais uma vez grana pro São Paulo, né? Só quando ele saiu do Ajax pro United, o São Paulo ganhou quase 100 milhões com ele, né? Nessa brincadeira aí. Dessa vez não vai ser isso, evidentemente, mas o São Paulo vai ganhar uma grana aí com o Antony, né? E pode ganhar também com o Sara, caso ele seja aí vendido para o City. Belezinha, meu parceiro? Vamos mudar de assunto agora. E agora há pouco, tá, o presidente Júlio Casares do São Paulo deu uma entrevista para a TNT Sports falando sobre as finanças, né, do São Paulo. Olha aí. Júlio Casares explicou sobre o balanço orçamentário do São Paulo, divulgado nos últimos dias. Em entrevista à TNT Sports, ele explicou o que aconteceu e detalhou o plano que tem para reduzir a dívida do time. Abre aspas para o Júlio Casares. Nós explicamos no Conselho de Administração, no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. Nas três foi aprovado. Eu sou dirigente, me preocupo. Nós chegamos aqui em 2021 na pandemia, com um torcedor desconectado do São Paulo. Eu dizia aos companheiros que o primeiro mandato seria trazer o torcedor de volta e foi o que aconteceu. Ganhamos o título em 21. Em 22 chegamos em 2 finais, em 2023 vencemos a Copa do Brasil e em 24 a Supercopa. Enfrentamos um mercado que mudou, que inflacionou, mas sabendo que nós poderíamos ter um pouco dessa evolução, que a dívida é aumentada não só por uma maior despesa, oriunda de uma maior estrutura de investimento, que eu já vou explicar, mas também de uma nova postura no mercado, que foi inflacionado, fecha aspas. Cara, é uns papinhos furados, cara, que eu fico impressionado. Ah, não, mas é que o torcedor estava desconectado do clube, que tínhamos que ser campeão para trazer o torcedor de volta. Cara, meu filho, tu fala isso desde 2021, mudo disso, cara. Ninguém aguenta mais escutar essas palhaçadas. Toda hora é a mesma palhaçada, velho. Toda hora é o mesmo discursinho pronto.
Parece que é um script pronto que ele só vai repetindo a mesma falácia de sempre, cara. Ninguém aguenta mais isso, velho. Entendeu? É o mesmo papinho de sempre, cara. Entendeu? Se esconde, mal dá entrevista, mal explica as coisas e quando aparece é só pra falar as mesmas coisas. Né, cara? Sempre pra falar as mesmas coisas e parece que não muda nunca. Entendeu? Parece que não muda nunca aí. E outro ponto que eu achei curioso, né, que ele falou sobre o balanço do São Paulo, né, que o balanço foi aprovado aí no Conselho Fiscal, no Conselho Administrativo e no Conselho Deliberativo. Como se isso significasse alguma coisa, né, ô Casares? Isso não significa porcaria nenhuma, tá? O Conselho Fiscal, Deliberativo e Administração de São Paulo é tudo uma porcaria igual a sua gestão, tá? Ter aprovado aí esse balanço do São Paulo com quase 300 milhões de déficit não significa porcaria nenhuma. Eles são tão ruins quanto você. É por isso que o São Paulo ficou 10 anos sem nada e por isso que a dívida do São Paulo está quase 1 bilhão. Entendeu? Porque todos vocês são muito ruins. Entendeu? Então, ele está falando, não, o conselho aprovou, né, o fiscal aprovou, o administração aprovou, como se fosse algo, né, nossa, olha lá, os caras aprovaram o belo trabalho que a gente fez. Isso não significa nada, velho. Entendeu? Significa até porque o Conselho Deliberativo quase todo apoia a gestão do Casares. Então, tudo que o Casares for fazer, os caras vão aprovar, né? FDIC aprova, contrato não sei o que aprova, vai mudar o estatuto dos caras também aprovam, né? Os sócios lá aprovam, porque a grande maioria deles apoia a gestão do Casares. Então, cara, quase tudo que o Casares for fazer, irmão, os caras vão aprovar, né? E evidentemente que esse balanço ridículo de 2024, né? O maior déficit da história do São Paulo, também foi aprovado aí. Também foi aprovado, né, cara? Meu parceiro, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, caso não for inscrito, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.